Senhor, aqui nós estamos no momento da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que todo teto de bronze seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro que o Teu Espírito, o Espírito que nos convence, que nos leva ao arrependimento, Ele sim, tem liberdade no nosso meio. Que não haja, Senhor, em nome de Jesus, nenhuma distorção, nenhuma mentira, nenhum engano, mas só o Espírito da verdade, que tenha liberdade no nosso meio. Eu declaro aqui, Senhor, em nome de Jesus, os ouvidos destapados, Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Eu declaro que será uma manhã onde o Senhor vai entrar nos nossos corações de uma forma diferente. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que os nossos olhos, Senhor, serão abertos para ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que as mentes sejam cativas à Tua palavra. Que a expectativa que nós temos no Senhor, e o Senhor não nos frustra, porque o Senhor é um Deus real. O Senhor é um Deus que se manifesta. Aqueles que buscam o Senhor, a Tua palavra diz que encontrarão. E eu sei que todos que estão aqui, foi o Senhor que determinou que estivesse, porque o Senhor tem algo para a vida de cada um aqui, Senhor. E eu declaro que nada será roubado, Senhor. Declaro que terá frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Salmo 46, 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Em outra linguagem, vamos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Eu queria começar nessa manhã com uma pergunta para vocês. Não precisam me responder, mas é algo para vocês mesmos se avaliarem, se perguntarem para si. O que você faria hoje se soubesse que amanhã você enfrentaria o pior dia da sua vida? Se você soubesse que amanhã seria o início da maior dor, do maior sofrimento, seria um dia de solidão, de agonia, de aflição na sua alma. Como você reagiria? Se você tivesse a certeza que amanhã, o amanhã traria para você o abandono, a perda, a traição, o que você faria? Forte nessas perguntas? Por quê? Tem uma pessoa inspiradora para nós essa manhã, que ele sabia de tudo que ele ia passar. Ele sabia que iam vender ele por 30 moedas. Sabia que o melhor amigo, Pedro, iria traí-lo na frente de todos. Que ele seria julgado e condenado injustamente. Que ele passaria por uma grande dor, porque ele seria açoitado, eles zombariam da vida dele, e ele teria o final, que era a morte. Esse é o nosso Jesus, que sabia de tudo isso que ia acontecer. Mas ele, como ele é o nosso inspirador, a quem nós precisamos seguir, o que ele fez diante de sabendo de tudo isso? Eu nunca tinha prestado atenção nisso, gente. Eu nunca fui tão impactada com isso. E eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 26, 30, para vocês entenderem o que ele fez. Diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantou. Jesus louvou. Mesmo sabendo que estava por vir, ele escolheu louvar.
ele escolheu adorar a Deus. Eu te garanto que se fosse comigo, eu não faria isso. Porque por muito menos a gente blasfema, a gente quer desistir, a gente murmura, não é verdade? Por muito menos. Nós nem iríamos passar por tudo isso, e a gente já. Mas Jesus escolheu adorar. E o que me chamou a atenção, eu falei, que canção era essa que ele cantou? Porque eu também quero cantar. Porque quem é que não recebe aqui uma notícia, vamos dizer assim, um diagnóstico de morte? Você sabe que vai vir algo ruim aí na sua frente. Amém? Quem é que não perdeu o emprego e tem uma família para sustentar e não sabe nem como é que vai fazer? É diante disso que a gente precisa o quê? Adorar. E como é difícil, eu falei, Senhor, eu quero cantar. Porque tem os dias maus. Tem os dias maus. E de acordo com os estudiosos, né, da tradição judaica, eles celebram uma Páscoa e eles encerram com a cantoria de salmos do famoso Hallel, que inclui os salmos 113 ao 118. Antes das refeições, eles cantam 2 salmos, os 2 primeiros, o 113 e o 114. E depois da ceia, os 4 últimos, o 115 e o 118. E eu não sei se vocês sabem o significado da palavra Hallel. Significa louvai ao Senhor. É uma lição que Jesus nos mostra. Que em momentos difíceis, o melhor é cantarmos ao Senhor. Pois isso nos fortalece. Há pesquisas, né, científicas, até de uma universidade brasileira, lá no Rio de Janeiro. Ela comprova, eles fizeram um programa com a oncologia, e por causa de uma das células, eles fizeram como é que eu posso falar? Uma experiência, né, relacionada ao câncer de mama. Eles pegaram uma pessoa e colocaram ela para escutar umas músicas, umas canções. Não tinham palavras, era só melodias. E foi comprovado que o resultado é que morreram 20% das células cancerígenas. 20% dessas células morreram. E essa novidade, eles estão estudando, porque eles podem, né, substituir a radiação, né, a radioterapia, pela musicoterapia. Isso aí é o futuro. Só que Jesus já tinha experimentado isso. E ele nos ensina através da palavra. Muitas pesquisas também comprovam que a música, ela estimula uma parte do cérebro que produz a dopamina. A música, ela é uma arma para nossas vidas. Em vários momentos. A gente tem aqui a Flavinha, que ela pregou na última vez aqui, e ela falou justamente sobre o louvor. Que o louvor trouxe para ela um conforto diante de uma situação tão difícil que ela tem passado. E o Senhor falou para ela da alegria completa. E ela ministrou as nossas vidas. E a música, ela é comprovada como uma arma na Bíblia. Porque Davi e Saul, lá em 2 Reis, ele foi chamado, por quê? Porque Saul estava perturbado. E quando Davi estava lá tocando, porque ele nem cantava, ele só tocava, ele se sentia bem. Era expulso
os demônios da vida dele, as perturbações. E também tem o profeta que pediu para trazer um músico. E na hora que começam a melodia, a mão do Senhor vem sobre ele. E o Senhor fala que é através dos louvores que ele está. Só que a gente tem essa dificuldade de louvar quando nós sabemos ou estamos em situações adversas, de aflição. Mas esse é o ensino do Senhor para as nossas vidas. A fé, ela vai ser ativada. Eu não sei vocês, mas assim, quando a gente escuta um louvor, eu não sei vocês, mas eu dá vontade de sair pulando. Eu tenho essa vontade. Sabe, parece que me empodera, que eu quero sair. Ó, se eu pudesse ver o mundo espiritual, que eu falo para o Senhor que eu quero ver. Se eu pudesse, eu queria chegar lá nos demônios e fazer assim, ó. Mas ainda não, o Senhor não me liberou. Entendeu? Por quê? Porque isso me deixa realmente com força. E eu poderia aqui falar de vários salmos, porque foi o salmo que começou isso com o Senhor. E salmo, ele é um inspirador, porque são canções, são orações. Ele se rasga, não só Davi, como algumas outras pessoas que escreveram salmos. Eles se rasgam. Eles cantam verdadeiramente. E é essa canção que o Senhor busca da gente. Em espírito e em verdade. O salmo, ele desempenha um papel crucial na nossa jornada de ensino. Amém? Porque ele ensina você a orar, a ouvir a Deus, a viver, a agir e a adorar. Nós recebemos alívio quando você lê um salmo. Quem não gosta de ouvir o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É um salmo de provisão. Onde Deus fala o quê? Ele vai prover, Ele é teu pastor. E você é a ovelha. Ele vai prover todas as coisas. Nós não devemos estar apegado a coisas, mas sim a Ele. Porque é Ele que vai suprir toda a sua necessidade. Seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física. É só Ele. Amém? E o que Deus ministrou minha vida foi justamente no Salmo. Só que não foi os salmos que Jesus cantou. Depois eu convido vocês a lerem os salmos do 113 até o 118, que são canções que exaltam a Deus. Amém? Mas Deus vai falar conosco hoje, nessa manhã, no Salmo 46, a qual a gente começou. E eu queria ler ele todo. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes tremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemple as glórias, obras
do Senhor. Vejam como ela traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Serei honrado todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém? Eu não sei porque muitos agora vêm, não leem na Bíblia, né? Na Bíblia de papel. A maioria hoje é tudo no celular, né? Mas se você tiver Bíblia em casa, eu aconselho você dar uma olhada nesse salmo. Porque se você olhar, eu não tinha percebido isso, mas ele tem, do 1 ao 3, ele tem uma palavra escrito interlúdio. Eu não sei se você sabe o que quer dizer isso, mas é pausa, é descanso, é transição entre um e o outro. Então, ele tem 3 pausas nesse salmo todo. E eu queria trazer para vocês que esse texto, qual era o contexto? Ele foi escrito pelos filhos de Corá, que eram levitas. Qual era o papel dos levitas naquela época? É trazer o povo à presença de Deus, através do louvor. Amém? E, diante desse salmo, por que ele trouxe esse salmo dessa forma? Porque eles estavam cercados pelos inimigos. E os inimigos eram muitos, que iriam destruir a cidade de Jerusalém. Mas o que os filhos de Corá queriam trazer para o povo de Deus? Trazer a memória. Trazer à memória o que te traz esperança. Esse versículo, ele foi a base da minha vida. Ele é até hoje. Porque eu sempre tenho que trazer à memória o que me traz esperança. Porque senão eu paraliso. Senão eu retrocedo. Senão eu desisto. E o que ele queria dizer? Gente, a pausa é necessário. Porque quando a gente entra em guerra, quando a gente escuta, né, ou sabe que vamos entrar num problema sério aí à frente, o que acontece conosco? Nós entramos em desespero. A gente fala assim, meu Deus, e agora? Me dá medo. Ficamos ansiosos, não é verdade? Ou é só eu? A gente fica ansioso. Como é que eu vou fazer? E, às vezes, nós precisamos dar pausa. E lembrar a quem nós servimos. E foi isso que os filhos de Corá fizeram. Eles trouxeram para o povo de Deus a canção mostrando quem Deus era. Do versículo 1 ao 3, diz o quê? Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto para nos socorrer, em tempos de aflição. Portanto, não temeremos, quando vierem os terremotos, os abalos. Os montes vão desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Mas nós precisamos saber que Deus é. Ele é a nossa fortaleza.
Ele diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Isso é promessa de Deus. E nós precisamos vivenciar isso em nós. Isso não é uma palavra motivacional. Isso é verdade para as nossas vidas. Eles queriam trazer para eles, lembrar eles. Cara, é uma expressão que eu amo. É quando eu vejo Moisés perguntando, oh, Deus, como é que eu vou apresentar? Quem me mandou lá? E o que Deus responde? Eu sou. Cara, eu ia, não tinha dúvida que eu ia. Eu ia chegar lá e falar assim, ó, foi o eu sou que mandou. E aí? Qual o problema? Eu já sou meio assim, né, de meia para frente. Imagina eu, ainda com o respaldo de Deus. Você não ia com essa força toda? Então, ele estava trazendo para eles, olha, gente, preste atenção. Nós servimos o Deus que é, Ele fez os céus e a terra. O haja dele é o suficiente. Então, se Ele mandou, vai. Se Ele permitiu, continua. O Senhor está conosco. Amém? Nós temos que ter isso dentro de nós. Às vezes a gente vê que fecha uma porta, nós entramos em desespero. Por quê? Porque nós não temos essa visão daquilo que Deus tem para nós. Mas Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Você não ama a Deus? Então, se você ama, você vai receber o melhor dEle. É a fortaleza dEle, Ele te guarda. Ele é o teu escudo. Ele está à tua frente, Ele é a tua retaguarda. Mas eu preciso estar no centro da vontade dEle. Não adianta você pipocar e depois falar, não, Deus, tu está me guardando. Não, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, amém? Eu estou fazendo tudo. Às vezes a gente está orando, está lendo, está buscando a Deus. A gente tem uma vida de santidade, tudo. E vem da noite para o dia. Muda. E o Senhor está nos trazendo essa manhã aqui para dizer assim, cante. Cante. O dia de cantar chegou. É o dia de cantar. Não olhe para o teu cenário. Olhe para mim, porque eu sou. Eu sou o Deus que realmente muda qualquer cenário. Eu tenho poder sobre a minha mão. Ele diz que tem o poder, o coração dos reis estão na mão dele. E ele inclina para onde ele quer. É ele, não sou eu. Não é ninguém, é ele. Somente ele pode fazer isso. Amém? E essa pausa, esse descanso, é nesse lugar, a gente precisa entender isso. A gente precisa trazer isso à memória, ajustar as nossas emoções e fazer a transição. O que é? Continuar. Vamos lá, vamos para frente. É para frente que o Senhor quer? Então vamos para o alvo. Amém? Aí ele continua. Depois dessa pausa, vem assim. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronaram. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. E o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O que ele está falando aqui? Aplauda o Senhor. A gente está falando do Deus. Você tem que ter alegria. Amém? Ele está trazendo aqui agora, Deus é, né? Ele falou, ó, Deus é. Então, vamos lá.
Agora ele está falando o quê? Deus está no meio de nós. Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus ausente. Ele não faz diferença porque o que você está passando. Não, Ele se preocupa com você. E isso é uma promessa que Ele nunca nos abandonaria. Ele fala na palavra dele que mesmo que pai e mãe nos abandonem, Ele jamais nos abandonará. Jamais. Até que Ele venha. Isso é uma promessa. E você tem que ter convicção disso. Só que às vezes a gente estremece. Vem às vezes umas coisas sobre as nossas vidas que eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas Ele diz que você suporta. Ele não permite que nada que aconteça conosco a gente não suportaria, não. Ele disse que nós vamos suportar, sim. Uma, porque Ele é Deus. E outra, porque Ele está conosco. Então, é Ele que nos fortalece. O rio do Senhor é o rio da alegria. Ele precisa vir dentro de você e te mover. O rio da alegria é saber que Deus está conosco. Que não é só de falar, mas é com Cristo andar. Jó foi um homem que era íntegro. E ele viveu com Deus. Ele falou que antes era de ouvir falar e agora com Cristo andar. Mesmo na destruição que ele recebeu. Ele viu que Ele era um Deus presente. Então, eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, mas você precisa ter a convicção que Deus está com você. Deus está com você. Ele vai passar junto com você. É Ele que te dá as estratégias. Mas para isso você precisa estar sensível e disposto a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes nós não queremos o que Deus tem para nós. Nós queremos o que nós escolhemos para nós. Mas às vezes o que você escolheu, o Senhor sabe que lá na frente não vai ser bom para você. Eu tenho por costume, eu peço muitas coisas a Deus. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo pede. Não é só eu. Sou pidona. Só que de uns tempos para cá, eu falo para o Senhor, Senhor, não leve em consideração. Toda vez que eu peço, Deus me dá e depois eu me arrependo. Não era isso, Deus. Aí imagina tu chegar para Deus e falar assim, poxa, Deus, não era isso. Eu me arrependo. Pedi, ele falou, tu não queria? Eu te dei. Eu falei, não queria, Deus. Não era do jeito que eu achava que era. Falei, por isso que eu não te dei. Mas já que você pediu, eu te dei. É assim a gente. Então a gente precisa saber que Deus sempre tem o melhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, mas para te dar o fim que você deseja. É tão fácil, mas na prática, não é não. E o que ele estava dizendo aqui para o povo? Gente, não fiquem com medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente precisa saber quem é esse Deus. É um Deus presente. Um Deus que age. Eu vou até contar o testemunho teu, vou roubar. Deus, ele cuida da gente realmente. A Roberta e o alemão, eles, na quinta-feira, eles passaram por uma situação muito complicada. E conhecendo o alemão e a Roberta, eu imagino como deve ter sido. A filhinha deles engasgou com um pirulito. E eles não viram. E, de repente, eles estão vindo para cá, porque eles estavam de escala. Ele olha para trás e ele vê que a menina está assim, ó, desfalecida. Com o olho regalado assim para ele, assim, ó.
Imagina ele na estrada, né, porque ele estava vindo de Praia Grande, ele não tinha como parar, ele puxou ela, tentou bater nas costas, porque esse é o desespero. Amém? E o que aconteceu? Eles pararam, conseguiram descer, pegar a rodovia lá, desceram, estacionaram, já encostou uma GCM, e logo depois veio um médico. Isso não é cuidado de Deus? Isso não é cuidado de Deus? Isso é cuidado de Deus. Esse é o Deus que está conosco. Ele sabe aquilo que te aflige. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele nunca vai te desamparar. Nunca. Ele sempre vai te ensinar algo. E aqui eu vejo que ensinou a eles a depender de Deus e ver a graça do Senhor. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, mas é Ele. Nós precisamos conhecer a característica de Deus. O caráter dEle. É que nós, muitas vezes, olhamos para nós e não nos achamos dignos. Mas Ele não faz porque você merece, Ele faz porque Ele é. Amém? Então, Ele estava trazendo aqui os filhos de Corá o quê? Gente, povo de Deus, Deus está conosco. Ele não nos abandonou lá no Mar Vermelho, Ele abriu o mar, nós passamos. Ele falou para lutar contra os gigantes, entrar na terra de Canaã, e nós entramos. Deus, a gente precisa trazer à memória aquilo que Deus fez. Ele fez tantas coisas, se você olhar para você, o seu passado, você vai ver o que Deus fez. E é isso que tem que te impulsionar. É isso que tem que te levar adiante. Amém? E mais uma pausa. Então, assim, traga para você, acalma as suas emoções. Entenda, descansa nele, confia nele, porque ele faz. Amém? E transiciona, vai viver, passa. Amém? Isso passa. Agora vamos outro. No 8, que diz assim: venham e contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco, parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado em todas as nações e serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aqui ele está dizendo assim: venham e contemplem as gloriosas obras do Senhor. Ele está falando assim, ó, Deus faz, Deus age. E para isso, gente, às vezes a dificuldade, ela nos deixa cega. Elas nos cega de uma tal forma que a gente não consegue ver nada. Só o quê? Murmuração. Só questionamento. Não é verdade? E ele está falando aqui para o povo de Deus. Lembra que Deus faz, Ele fez, abriu o mar, nós passamos. Lembra. Porque se você lembrar, você vai ver as obras do Senhor, daquilo que Ele está fazendo sobre a tua vida. Você vai ver os livramentos. Você vai ver a grande obra que o Senhor vai fazer, seja na sua casa, com seus filhos, com seu marido. Mas às vezes nós temos um olhar que fala assim, é impossível disso mudar. Eu não consigo ver saída. Isso parece que tampa os nossos olhos.
que a gente não consegue contemplar. É tão bom ver o que Deus faz. Você já parou? O meu marido, ele tem um costume de quando ele vai trabalhar, ele vai pelo morro. E aí, quando ele desce, ele fala assim: contempla o que Deus fez. Ele consegue contemplar, mas eu sou mais agitadona, né? Eu não tenho tempo para ficar vendo isso. Né? Ele não. Por isso que ele é a calma em pessoa. Ele é pleno. Eu ainda tenho que caminhar para isso. Ele é pleno. Mas por quê? Porque ele tem olhos para ver. Para ele contemplar aquilo que Deus faz. A gente só quer contemplar quando está tudo bem. O problema é que a gente tem que contemplar e ver aquilo que Deus vai fazer quando está tudo indo de mal a pior para nós. Não é verdade? Então, é isso que nós precisamos ativar em nós. Essa canção que ele cantou para aquele povo, os levitas, os filhos de Corá, foi para mostrar quem Deus é. Depois, para mostrar que Deus está. E depois, para falar que é o Deus que age. Ele vai agir. Amém? E no final, aqui, ele usa de novo o interlúdio. E tem um sentido. É a pausa que prepara a gente para o futuro. É a pausa que diz assim, não é o fim, mas é o respiro que vai te fortalecer. Antes da luta, precisamos nos recolher para cantar. Cantar. Deus é firme, presente, age em nosso favor. O salmista, ele só veio para trazer o conhecimento de Deus. Isso ele é o que te fortalece, fortalece a tua alma. Lembre-se de que Ele está presente. Não tema. Contemple as suas obras, confie nas suas ações e use a pausa para respiro, para se preparar para enfrentar. Como? Cantando. Porque o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de agradecer, de saber que esse Deus a qual nós servimos é um Deus, o grande eu sou. É um Deus que não nos abandona. E é um Deus que está à frente de nós. E que essas pausas sejam para nos direcionar novamente para o alvo, que é Cristo. E essa manhã, venha, nós vamos, gente, avacalharam com a minha foto. Eu já não sou aquelas coisas, mas, poxa, me ajuda, né? Pô, estou parecendo uma velha ali, olha ali. Eu sou adolescente, gente. Amém, queridos? É o momento de nós cantarmos. Eu queria ler o Salmo. Eu não ia ler, mas o Senhor mandou eu ler, então eu vou ler. Que fala assim: louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima de todas as nações. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado,
Ergue do lixo o pobre, coloca-se entre os príncipes, e entre os príncipes do seu povo, dá uma família, e a mulher estéril, ele torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou santuário de Deus, e Israel se tornou o seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu. As águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu? O Mar Vermelho para que se abrissem? O que aconteceu? O Rio Jordão para que recuassem? Porque os montes saltaram como carneiros, porque as colinas saltaram como cordeiros. Estremeçam, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por a tua fidelidade. Porque as nações dizem: aonde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo como deseja. Os seus ídolos não passam de objeto, prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não aplaudam. Tem pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem o som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente igual a eles. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Glorificado seja o nome desse Deus. O Deus, o grande eu sou. É o eu sou. É o eu sou. É o eu sou. É no nome dele. É através dele. É ele que age. E ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.